Boa tarde. Bom, a gente viu o comunicado, né, do Inter, das saídas que o Inter faz, da mudança no departamento de futebol e a manutenção do técnico Mano Menezes, né, mesmo com a pressão grande do torcedor também em função da derrota no Clássico Grenal e também do momento, né, no mês de maio, por exemplo, o Inter ainda não venceu. Queria ouvir do senhor, presidente, as escolhas, né, depois da reunião longa que tivemos hoje, que levaram ao Internacional realizar essas mudanças e optar pela manutenção do técnico Mano Menezes. Bom, boa noite a todos e todas que nos acompanham, em especial torcedor colorado, respeitando esse momento extremamente difícil que a gente vem passando, de uma sequência ruim de jogos, com 5 jogos sem vencer. E a gente vem, e esse é uma responsabilidade da direção, fazendo avaliações sobre o trabalho e principalmente sobre o desempenho e resultado, que são coisas diferentes, mas que precisam e já estiveram convivendo junto aqui dentro do clube, com esse mesmo grupo, com esse mesmo plantel, com essa mesma comissão técnica. E aí você precisa aprofundar essas análises, precisa buscar, e não é uma nem duas respostas, às vezes são mais de uma ou duas respostas, para que a gente possa, dentro desse planejamento feito, recuperá-lo, retomá-lo e reestruturá-lo. Foi isso, nesse último período, que a gente vem buscando, já com a saída do preparador físico e hoje com a saída do diretor executivo e do coordenador técnico, entendendo que nós precisamos mudar os processos para que a gente possa ter um maior rendimento e, tendo um maior rendimento, consequentemente, melhores resultados. Essa é uma análise que a gente fez, baseada não em um dia, mas em um período. É necessário que se tivesse também um tempo na busca de aprimoração e de solução dos problemas sem que essas mudanças acontecessem como aconteceram hoje. E nós também fizemos isso, mas chegamos à conclusão que, nesse momento, era importante que se fizesse, e confiando muito no trabalho da atual comissão técnica e naquilo que é possível se reverter nesse próximo período. Presidente, por que da demora da manifestação do senhor depois de mais um insucesso, mais uma derrota num jogo tão importante no cenário do Rio Grande do Sul? E também sobre essas correções de processo. São 2 profissionais que são desligados, mais uma saída que foi do preparador físico há 10, 15 dias, mais ou menos aproximadamente. Essas correções de rota significam que o Inter errou no seu planejamento para esse ano, isso pode custar caro? Vamos lá. 2 perguntas. A gente precisa prestar atenção para não fugir do assunto. Se eu fugir na segunda, tu me cobra, tá? Mas a primeira, sobre a demora da manifestação. Em primeiro lugar, vocês são testemunhas de que, principalmente, quase sempre, nos momentos difíceis, eu tenho vindo aqui e falado. Não fugi nenhuma vez da minha responsabilidade. Nós temos um método de trabalho, nós temos uma forma também de nos manifestarmos. Eu me manifestei no jogo contra o América, porque foi uma derrota extremamente difícil. Ontem, nosso executivo se manifestou e o Mano, exatamente porque nós tínhamos ontem a responsabilidade de darmos uma informação para vocês e sabíamos que ela precisava hoje de uma ratificação, porque nós iríamos fazer um processo de avaliação profunda em relação a todo o trabalho. E hoje foi isso que fizemos. Passamos o nosso dia de trabalho não só ratificando as decisões que tomamos, como a manutenção do Mano Menezes e como a saída de alguns profissionais,
como também aprofundamos o que queremos para frente, né? E antes de que a gente estivesse aqui conversando com vocês, a gente tivesse muito bem estabelecido internamente o que a gente quer daqui para frente. E isso envolveu, inclusive, o próprio Mano, no que diz respeito aos compromissos que a gente tem pela frente e as dificuldades que temos no conjunto do ano até o final de 2023, né, sob nossa responsabilidade. Como eu disse, a segunda pergunta era sobre... Se as 3 demissões recentemente significavam que o clube errou no planejamento para esse ano. O planejamento, eu já disse, nós precisamos permanentemente revisitá-lo. Tá? E não existe... O pior prazo é aquele que você não faz. Esse é o pior prazo. E a gente buscou, no momento em que a gente teve condições de apontar para algumas questões que precisavam ser modificadas, modificar. Né? Se isto vai comprometer o conjunto do ano, eu, com os argumentos e os elementos que possuímos em relação a tudo que tem que ser feito, a gente acredita que é possível reverter isso para que não comprometa o ano de 2023. Presidente, aqui. Você explicou, e o Mano também já falou ontem após o Grenal, e ele colocou muito também na conta da preparação física do trabalho do Giancarlo Lourenço nesse início de 2023. E, pelo visto, com a sua explicação na primeira resposta, a gente vê que também passava pelo Sandro Orlandelli, coordenador técnico, também passou pelo executivo de futebol, William Thomas, e por isso esses 3 membros foram aí desligados, o Giancarlo Lourenço antes, e hoje o Sandro Orlandelli e o William Thomas. Mas há também um problema dentro de campo. E isso é visto já do ano passado. O Inter foi eliminado para o Melgar jogando dentro de casa. O Inter teve dificuldades para passar pelo Colo-Colo, acabou passando e depois eliminado na Sul-Americana. Esse ano tem uma eliminação para o Caxias dentro da sua casa e não chega em uma final de Campeonato Gaúcho. Tem os problemas que tem já na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, além dos insucessos em clássicos grenais. Por que não há a troca no comando técnico também, se isso também passa pela equipe não estar vencendo, não estar convencendo dentro e fora das 4 linhas? Lucas, me perdoe, mas a tua pergunta ela é, da última frase para cá, uma coisa. A outra é uma tese que envolve anos e que poderia ir até anos anteriores, né? Poderia ir adiante, né? Porque a dificuldade ela é grande para o clube há muito tempo e ela tem que ser encarada cada caso de uma forma. Nós estamos encarando este momento, estamos olhando para este momento. E para este momento nós entendemos que é possível, sim, né, que a gente possa reverter. E os resultados que nós hoje estamos, neste momento, buscando e que nós não conseguimos, dizem respeito a um conjunto, como eu disse, de questões que envolvem não só preparação física, questão técnica, questão tática, tudo isto a gente tratou. Né? E a solução que a gente busca é uma mudança desses processos para que a gente possa ter um rendimento melhor. Né? Exemplos dos mais diversos que tratamos internamente, né? Que foram levantados a partir de toda uma produção de dados que vem da área de performance, que vem da área física, que vem da área científica do clube, nos demonstram que a gente precisa melhorar esses índices, né? E que há uma perspectiva ainda grande, uma vez que temos muitos meses pela frente, um campeonato brasileiro inteiro, ainda uma fase de grupos de Libertadores, uma decisão na Copa do Brasil, e nestes jogos a possibilidade, né, da gente reverter isto a partir do trabalho, com uma mudança de postura desse trabalho, a gente entende que é possível reverter esse modelo. É aquilo que nós chegamos à conclusão hoje, né, a partir desta análise, a partir dessas conversas e daquilo que a gente vinha fazendo ao longo do último período, em conjunto, inclusive, com esses profissionais, para que pudéssemos avaliar junto. Não foi feita uma avaliação em separado, mas sim uma avaliação em conjunto. Presidente, boa noite. Ano passado, quando o Internacional foi eliminado pelo Globo, o senhor optou por demitir o diretor Paulo Brax e manter o Alexander Medina no cargo de técnico do Internacional. Esse ano o Inter tomou 2-0 do América fora de casa e agora, após clássico Grenal, também perdeu. E a opção do senhor é manter novamente o técnico e demitir o diretor. O que faz o senhor acreditar que dessa vez essa fórmula terá efeito positivo?
São situações diferentes. Nós, naquele momento, tínhamos um trabalho que foi feito e que, de alguma forma, impactou na montagem do elenco, em questões de outra natureza que não essa que nós estamos tratando hoje. Nós, na minha opinião, na nossa opinião, opinião do Conselho de Gestão, opinião do Departamento de Futebol, nós trabalhamos não só na última, mas principalmente nas outras, e estamos trabalhando para a próxima janela, numa composição de elenco que já mostrou no ano passado o seu potencial e, portanto, são naturezas diferentes, né? Hoje também estamos tratando de treinadores diferentes, né? De grandezas muito diferentes. Estamos tratando de um treinador que tem experiência em seleção brasileira, um treinador que já saiu de momentos como esse, que conhece o clube, que conhece o grupo que está trabalhando de uma forma mais profunda ainda, que tem o reconhecimento desse grupo, né, e que tem o compromisso conosco de fazer essa mudança acontecer. Então, nesse sentido, a gente tem convicção e acredita que é possível, né, dentro desse próximo período já, buscar mudar, buscar, né, eu ia dizer aqui, buscar cambiar essas questões, buscar mudar isso, buscar transformar isso de uma maneira mais rápida. Presidente, boa noite. Há pouco o senhor falou sobre uma mudança de postura. O que leva o senhor a acreditar e que tipo de mudança de postura é essa? Ela é técnica, ela é tática, ela é física? E como mudar essa postura, né, com o mesmo treinador? E o que leva o senhor a acreditar que isso vai melhorar e para o torcedor poder acreditar? São com reforços que podem chegar no meio do ano? É com uma melhora da preparação física com o novo profissional? É com a recuperação de atletas que estão no DM? O que é essa mudança de postura e como ela vai melhorar? Acho que é um todo, né? O tema da preparação física, o tema, isso tudo, a forma como nós precisamos buscar o jogo, o resultado, né, com a intensidade que nós já mostramos em outros momentos que tivemos capacidade de fazer isso. E isso não diz respeito só à questão física, mas também ao ambiente, a possibilidade da gente estar, vamos dizer assim, mais próximo do nosso adversário para que ele não tenha facilidade. Isso é resultado de um processo de trabalho que foi feito de uma forma e que a gente precisa que ele seja retomado de outra forma, como já foi feito, inclusive. Então, nesse aspecto, a gente persegue um modelo que é esse modelo de mais intensidade. Futebol hoje é isso, né? E a gente precisa, para ter essa intensidade, ter ferramentas, ter capacidade, ter trabalho. E isso foi dito pela direção a partir de toda a análise que fizemos e com um compromisso também daqueles que lá estão e que continuarão, de que a gente vai perseguir isso e essa mudança. Presidente, boa noite. Se a gente for olhar na questão do Paulo Brax de 2022 e de agora, por exemplo, é muito semelhante. O Inter vem de maus resultados e usa o Paulo Brax como talvez um bode expiatório, e agora, no caso, o Sandro Landelli e o executivo William Thomas. Mas, ao mesmo tempo, o senhor, como presidente, e até mesmo o Conselho de Gestão, se vangloria e se valoriza até mesmo os processos que tem dentro do clube, né? Como, por exemplo, existe um conselho consultivo para contratar, um conselho consultivo para aprovar determinadas situações dentro do futebol e tudo mais. Da mesma forma, o Sandro Landelli, ele não faz gol, ele não defende, ele não ajuda o meio-campo, ele não escala o William Thomas da mesma forma. Como o torcedor pode acreditar que, a partir de 2 demissões de pessoas que sequer tocam numa bola, o Internacional pode retomar o rumo perdido, né, de um ano que era muito promissor? Eu vejo quanto nós temos que trabalhar, Ernest, para mudar a mentalidade do futebol brasileiro. Você me dizer que os 2 principais, ou um dos 2 principais funcionários de um departamento de futebol não tem responsabilidade nenhuma com a bola entrar, é um retrocesso. Futebol é profissional. Futebol, a gente paga muito bem os nossos profissionais para ter resultado. Foi-se o tempo em que você tinha que ter um certo pudor para fazer alguma mudança, porque você tinha alguma relação que não era só profissional. Quando a relação é profissional,
Você não pode agir de outra forma que não seja cobrar resultados. E quem tem que dar resultados são os profissionais. Agora, se tu achas, né, que é insuficiente isto, é uma opinião que eu vou respeitar. Mas a direção e aqueles que estão aqui trabalhando para tomar decisão, tomaram as decisões e tomarão as decisões baseadas em fatos concretos, em avaliações feitas, que vão muito além do currículo somente do profissional, porque não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas extremamente idôneas, de profissionais extremamente dedicados, né? E falava isso com eles hoje, de profissionais que muitas vezes estarão de volta ao clube dali na frente, com outra conjuntura e com outro contexto, e com outra forma de trabalho, que estarão em outros clubes e já estiveram em clubes importantes. Então não se trata, primeiro, de um julgamento profissional e nem tampouco de deixar de tratar profissionais importantes que ocupam os maiores cargos dentro do departamento de futebol com as suas devidas responsabilidades. E isso vale para todo mundo, vale para o coordenador técnico, vale para o diretor executivo, vale para o gerente de mercado, vale para o coordenador do CAP e vale para o treinador. Agora, em momentos que a gente entenda que a responsabilidade ela é desse ou daquele. E eu já falei sobre comparações com outros momentos, acho que são momentos diferentes, não são momentos comparáveis, né, pelas razões que eu já falei, e, portanto, espero que tenha respondido aí a tua pergunta. Presidente, boa noite. Uma das coisas que eu acho que fica um ponto de interrogação na cabeça das pessoas é que o Mano foi o cara que fez muita coisa no ano passado para deixar o Inter na vice-liderança do Brasileiro. E o que é que aconteceu, tendo em vista que o grupo, né, o grosso ali, permaneceu, o desempenho de alguns atletas que não continuaram do que era 2022. Aconteceu algo no meio desse percurso? E já aproveito para perguntar também, dado essa turbulência toda que está acontecendo, como que está o aspecto psicológico dos atletas, como que eles estão lidando em relação a isso e como vocês estão trabalhando com eles nesse sentido para ter essa unificação, para ter essa transformação no grupo que tanto é esperado aí? Obrigada. Nós estamos trabalhando, como eu disse, com informações que vêm do próprio departamento, que vêm daquilo que é o trabalho feito no dia a dia, de números, de dados, e que demonstram esta queda de rendimento. E isto tem responsabilidades, né? Não só, como eu disse, de quem está hoje, né, não fazendo mais parte do quadro profissional, mas do processo como um todo. E o processo é feito de pessoas, e essas pessoas têm as suas responsabilidades, e nós vamos trabalhar para que a gente possa assumir as nossas responsabilidades como gestor, mas fazer com que essas coisas mudem de alguma forma para que a gente possa ter o rendimento. E aí tem o trabalho, por óbvio, também psicológico, a gente tem esse acompanhamento, também tem um diagnóstico, né, de que é importante você trabalhar a coletividade do grupo com valências e comportamentos diferentes, forma de reagir diferentes. Acho que isso agrega muito como informação ao comandante, ao treinador, ao preparador físico. São aqueles que têm a relação direta com os atletas, né, e que vivem o cotidiano para poder tirar cada vez mais de cada um deles, render o que já renderam, voltarem a render o que já renderam, né? Isso tudo é uma das questões que a gente vem trabalhando cotidianamente, paralelo a essas mudanças que estamos fazendo, né? Nós temos comparações de queda de rendimento importante em distâncias percorridas, em distâncias por zona do campo. Todas elas nós tivemos um rendimento menor. E isso foi se acentuando, ele não foi de imediato, nós não percebemos isso no início, isso foi sendo percebido a partir de que você tem um pouco mais de amostragem, né? Isso foi percebido e tentando mudar algumas questões de trabalho para que a gente preservasse os profissionais, porque sabemos que são grandes profissionais, mas chega um momento que você tem que tomar alguma decisão. E esse foi o momento e a gente espera que isso surta efeito tão logo para que a gente possa recuperar nossa performance. Presidente, quando tu explica para a torcida que o momento é diferente para dar um voto de confiança a Mano Menezes, porque Mano é um treinador rodado, seleção, todo mundo sabe, né? Que é diferente do momento do Medina, da saída do Medina, que ele é mais preparado, entre aspas, do que o Medina, né? Por todo o seu currículo. Mas quando o senhor contratou o Medina, o Mano Menezes também estava livre no mercado, ele também era ex-treinador de seleção, tinha toda essa experiência. Por que naquele momento o Mano não foi a primeira opção e sim o Medina para depois corrigir o rumo?
porque naquele momento nós enxergamos no Medina um profissional que vinha de um processo evolutivo importante, com uma condição no campeonato argentino, né, que lhe deu uma projeção, e entendemos que era uma forma também da gente, naquele momento, buscando uma alternativa de um início de ano, com um trabalho a mais longo prazo, darmos esta oportunidade, e foi apenas isso, assim como tivemos outras avaliações diferentes, enquanto o Mano também estava disponível, né? Agora, eu não vejo muito o que isso agrega nesse momento para a gente falar sobre o futuro do Internacional, sobre as questões positivas que a gente precisa falar e também sobre as análises críticas, né, que vocês mesmo constantemente nos cobram. Tu és um que me cobrasse solução, eu estou trazendo aqui, podemos não concordar, mas essas são as soluções que a gente encontrou nesse momento. E sabemos que isso é um processo permanente, Jairo, de avaliação. Essa é a nossa responsabilidade, nós não vamos fugir dela, nós estamos todos os dias aqui, diuturnamente, avaliando isso, buscando sair desse círculo vicioso de derrotas que nós entramos. Nós vamos sair disso. Nós sabemos que o torcedor está extremamente, né, irritado, extremamente, e com razão, né, com esse momento, assim como nós também estamos. Nós, de maneira nenhuma, baixamos a guarda, de maneira nenhuma descansamos e não vamos descansar enquanto nós não colocarmos o Internacional nas posições que ele precisa estar. O Inter já passou por momentos difíceis, já superou momentos difíceis, e a gente espera, com a ajuda do torcedor, né, que sempre esteve com o clube, esteve de novo agora na Arena. Na próxima semana, né, teremos o jogo contra o Bahia, já estamos trabalhando também com promoções de ingresso para que a gente possa trazer o torcedor para cá. Ele faz parte desse ambiente, né, e não é diferente, e a gente sabe que a nossa parte a gente precisa fazer para que o torcedor possa se sentir melhor e possa cada vez mais apoiar o time. Esse é o nosso trabalho, nós não vamos descansar nunca. Presidente, o senhor deu há pouco uma informação importante, assim, até bem didática, sobre a queda do rendimento físico e tal, do time, enfim. Tem como dar um exemplo prático das falhas, por exemplo, do processo do William Thomas e do Sandro Landelli, do que falhou, do que faltou? Não, nem vou dizer falhou, o que faltou para continuar, e de positivo do Mano para ter continuado? Um exemplo didático, assim? Me permite, eu não vou fazer uma avaliação aqui pública, individual. A gente faz as nossas avaliações internas, não são avaliações pessoais, como eu disse, são avaliações de resultados como um todo, onde as pessoas fazem parte do processo. E isso é normal e é natural no futebol. O futebol tem isso, né? Quem trabalha no futebol, eu até acho bastante interessante, Ernest, a tua pergunta voltando, né? Nenhum desses profissionais faz contratos com uma certa segurança, né? Porque sabem que o mundo do futebol, ele é assim, ele tem essa necessidade, né, da alternância, quando os resultados não vêm. Isso são profissionais que estão acostumados a esse ambiente, né? Então, portanto, ali foi feita uma análise mais complexa, não individual, não é qual é o botão que o cara não apertou, né? São vários processos que participam todos, que se coordena, né? E que se tem resultado. A partir daí, né, a responsabilidade ela existe na cadeia, né? A responsabilidade pelos resultados do clube é minha e do meu conselho de gestão. Não, em última análise, é minha e do meu conselho de gestão. Agora, as responsabilidades dos microsistemas, elas estão aqui, tem vários funcionários aqui, né, funcionários e executivos do clube, sabem quais são os seus processos e as suas responsabilidades. E a gente tem a obrigação de olhar para isso, né, e quando a gente acha que ainda, né, tem correções, a gente vai fazendo, e quando a gente acha que aí a melhor é a substituição, a gente faz a substituição.